Vamos dar prosseguimento à terapia do esquema Esquemas Mentais Disfuncionais. Início da desadaptação no ambiente. O segundo domínio que nós temos que destacar é o domínio de autonomia e desempenho prejudicados. Os portadores desse domínio vivem naquela expectativa sobre si mesmo e sobre o ambiente que interferem na própria percepção da capacidade de se separar, de sobreviver, de funcionar de maneira independente ou ter bom desempenho. A pessoa, de fato, ela não consegue se sentir apta a tomar conta da sua própria vida. Acaba, de alguma maneira, essa sua carência, essa sua dependência, faz com que o seu desempenho social acabe sofrendo muito prejuízo. Normalmente, as pessoas que fazem parte desse domínio apresentam algumas características familiares de uma família totalmente emaranhada, envolvida com tanta coisa que acaba prejudicando o relacionamento. Esse emaranhamento acaba solapando a confiança da criança. Muitas vezes a criança sofre uma superproteção ou não estimula a criança que tenha um desempenho competente extrafamiliar. Em outras palavras, essa pessoa acaba não desenvolvendo a sua autonomia, a sua independência quando criança, e isso vai refletir na sua vida de adulto. Dentro desse domínio, o primeiro esquema mental é o DI, abreviatura de dependência e incompetência. A pessoa vive na constante crença de que é incapaz de dar conta das responsabilidades cotidianas de forma competente, sem considerável ajuda alheia. Sempre vai depender dos outros. Por exemplo, a pessoa se sente incapaz de cuidar de si mesmo, de resolver problemas banais do dia a dia, de exercer a capacidade de discernimento das coisas mais básicas, é incapaz de cumprir novas tarefas, tudo que é novo a desestrutura, e é incapaz também de tomar decisões inadequadas, mesmo naquelas coisas mais banais, mais triviais. Com frequência, a pessoa se apresenta num verdadeiro desamparo. Repare que isso é o modo como a pessoa se percebe, mesmo que de fato ela esteja recebendo o amparo, o apoio de outras pessoas. O sétimo esquema mental desadaptativo é o VD, conhecido como vulnerabilidade a danos e vulnerabilidade a doenças. A pessoa vive o medo exagerado de que uma catástrofe iminente cairá sobre si a qualquer momento e de que não há modo como impedir, mesmo que não haja nada que evidencie essa catástrofe. O medo se dirige a um ou mais dos seguintes: por exemplo, catástrofes em termos de saúde, a pessoa vive constantemente com medo de ataque do coração, com medo de pegar alguma doença infecto-contagiosa como AIDS, mesmo que não faça parte do grupo de risco. Também existem as chamadas catástrofes emocionais, a pessoa sente medo de enlouquecer, medo constante de ter alguma crise de pânico, medo constante de apresentar um surto psicótico, aquele medo constante de ser dominado pela ansiedade ou pela depressão. E existe também o chamado medo, vulnerabilidade a catástrofes externas. A pessoa não entra no elevador porque tem medo que o elevador vai cair, a pessoa sofre ou constantemente daquele medo de que vai sofrer um ataque de criminosos, não viaja de avião porque crê que o avião vai cair, sente o tempo todo que vai enfrentar algum terremoto, maremoto, tsunami, mesmo que viva em locais aonde a probabilidade de um terremoto, maremoto, tsunami, enchente ou coisa assim seja algo completamente improvável. O oitavo esquema mental é o EM, a abreviatura de emaranhamento e self subdesenvolvido. Nesse caso,
A pessoa tem um envolvimento emocional e intimidade em excesso com uma ou mais pessoas importantes, com frequência pais, cuidadores, marido, esposa, e isso acaba dificultando a individuação integral e o desenvolvimento social normal, porque a pessoa vive uma relação abusiva, uma relação de controle, uma relação onde não existe algo realmente saudável. Muitas vezes envolve a crença de que ao menos um dos indivíduos emaranhados não consegue sobreviver ou ser feliz sem o apoio constante do outro, mesmo que esse outro seja um abusador, mas a pessoa acha que não consegue sobreviver sem essa outra pessoa. Esse emaranhamento pode também incluir sentimentos de ser sufocado ou fundido com outras pessoas e de não ter uma identidade individual suficiente. A pessoa se acha um ser inferior, um ser incompleto. Com frequência é vivenciado como sentimento de vazio, de fracassos totais. A pessoa muitas vezes acha que o seu pensamento, a sua memória, as suas emoções, tudo está sendo roubado, está sendo tirado de si. E a pessoa vive naquela constante sensação de não haver direção e, em casos extremos, acaba questionando a própria existência, acaba questionando até mesmo a sua importância e a necessidade de continuar vivendo. O nono esquema mental desadaptativo é o FR, abreviatura de fracasso. A pessoa vive dominado pela crença de que fracassou, ou se não fracassou, com certeza fracassará em tudo que se propõe a fazer. Então a pessoa crê que inevitavelmente isso vai acontecer, ou de que é inadequado em relação aos colegas em conquistas. Mesmo que seja uma pessoa inteligente, vai se achar o mais burro, o mais incapaz, o mais inapto, e a pessoa costuma desenvolver a crença de que é burro, é inepto, sem talento, inferior, sem êxito do que os outros, e assim por diante. A pessoa vive o tempo todo com aquela sensação de que ele é um errado na vida e nada vai dar certo na sua vida. O terceiro domínio que nós temos que destacar é o domínio de limites prejudicados. A pessoa não sabe exatamente até que ponto vão os seus limites e nem mesmo a partir de quando começam os seus limites. A pessoa pode apresentar deficiência em limites internos, a responsabilidade para com os outros ou orientação de objetivos a longo prazo. A pessoa, na realidade, não é capaz de conhecer os seus próprios potenciais. Leva à dificuldade de respeitar os direitos ou alheios, a capacidade de cooperar com os outros, de estabelecer compromissos ou definir e cumprir objetivos pessoais realistas. A pessoa, na realidade, muitas vezes extrapola os seus limites e outras vezes não consegue nem desenvolver os seus limites de maneira adequada. Pessoas que fazem parte desse domínio, normalmente a sua família de origem se caracteriza por permissividade exagerada, excesso de tolerância, falta de orientação ou sensação de superioridade em lugar de confrontação. Quer dizer, a pessoa extrapola e nunca é confrontada. A pessoa nunca realmente passou por um processo de disciplina, nunca aprendeu a conhecer limites adequados em relação às suas responsabilidades, nunca aprendeu a cooperar de forma recíproca e definir objetivos na vida. Na realidade, essa pessoa pode ser dangada demais e nunca aprendeu a lidar com algo importante que nós chamamos de frustração. Em alguns casos, a criança pode não ter sido estimulada a tolerar níveis normais de desconforto, nem ter recebido supervisão,
direção ou orientação inadequados. Em outras palavras, a pessoa não aprende até que ponto vão os seus direitos e os seus limites. Consequentemente, pode apresentar na vida adulta alguns esquemas mentais bastante prejudiciais. O esquema mental que nós temos que destacar primeiramente é o ME, abreviatura de merecimento, arrogo e grandiosidade. A pessoa portadora desse esquema mental vive a crença de que é superior aos demais, superior aos outros, de que tem direitos e privilégios especiais, ou de que não está sujeito à observância de regras de reciprocidade que guiam a interação social. Em outras palavras, a pessoa se julga com todos os direitos e sem deveres nenhum, enquanto que as demais pessoas têm todos os deveres e direito nenhum. Esse esquema mental envolve a insistência de que deveria poder tudo o que se queira. Em outras palavras, a pessoa acha que tem direito a tudo, independentemente da realidade, do que os outros consideram razoável ou do custo a outras pessoas. É aquela pessoa que quer levar vantagem em tudo, mesmo que tenha que pisar nos demais. Tem a ver com o foco exagerado na superioridade, estar sempre entre os mais bem-sucedidos, famosos, ricos, bonitos, capazes e assim por diante, para ter poder ou controle, e não para obter atenção ou aprovação. A pessoa, na realidade, busca o controle. Todos têm que se sujeitar à sua vontade. Às vezes, inclui competitividade excessiva ou dominação em relação aos outros. Por exemplo, a necessidade de afirmar o próprio poder, forçar o próprio ponto de vista ou controlar o comportamento dos outros segundo os próprios desejos, sem empatia ou preocupação com as necessidades ou desejos dos outros. São pessoas que não sabem perder e, consequentemente, não sabem perdoar as falhas dos outros. Se alguém não concordar com ela, automaticamente esse alguém está errado, por mais que a pessoa tenha argumentos para esse não concorde. O esquema mental número 11 é o AI, abreviatura de autocontrole e autodisciplina insuficientes. A pessoa vive constantemente na dificuldade ou recusa a exercer autocontrole e tolerância à frustração com relação aos próprios objetivos ou a limitar a expressão excessiva das próprias emoções e impulsos. Em outras palavras, a pessoa simplesmente não tem autocontrole, não tem autodisciplina. É um verdadeiro analfabeto emocional. Em sua forma mais leve, apresenta ênfase exagerado na evitação de desconforto. Em outras palavras, são pessoas que vivem o tempo todo evitando a dor, conflito, confrontação e responsabilidade a custo da realização pessoal, comprometimento ou integridade. São pessoas que não têm autocontrole e não aceitam de maneira nenhuma serem confrontados por quem quer que seja.